Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila Lemos, sou artista têxtil e design de macramê e hoje nesse vídeo, a convite da Ficha, eu quero te ensinar a fazer esse top lindo. E para você que tem interesse em se aprofundar nas técnicas e no conhecimento do macramê, eu lancei recentemente o curso das ombreiras Diamond. Basta você clicar no link na minha bioline do meu Instagram para saber um pouco mais. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre a peça que a gente vai criar aqui nesse tutorial. Essa peça se chama Cromia e foi inspirada numa criação que esteve presente no último Los Angeles Fashion Week de uma artista têxtil chamada Coral Castillo. Para a produção dessa peça, eu usei o fio Policromia na cor Floreio, que tem essa dinâmica linda aqui de cores migrando do tom laranja para o rosa pink. Nesse tutorial eu vou te ensinar o nó básico que você vai precisar para produzir essa peça. Também vou te explicar um pouquinho de técnica de modelagem e, claro, vou te ensinar aqui todos os segredos e todos os detalhes para que você obtenha esse resultado lindo e que arrase na sua criação. Aqui na descrição do vídeo eu também deixo para você o meu Instagram e o meu canal do YouTube, caso você queira aprender e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. A lista de materiais completa e todos os cortes de fios vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então, já providencie tudo e vamos lá para a nossa criação. Antes de te apresentar a lista completa dos materiais necessários para a produção da nossa peça, eu vou te explicar um processo muito importante que precisamos fazer com o rolo do fio Policromia, para que nós consigamos obter o resultado desse degradê no espiral do nosso top. Diferente do crochê, que nós vamos trabalhando diretamente ali com a extensão do rolo, para o macramê, nós precisamos cortar todos os fios necessários para a execução do nosso projeto antes de começarmos a trabalhar. Então, por esse motivo, antes de começar o corte dos fios, eu precisei separar esse rolo em 3 partes. A parte mais externa, a parte central, que é a migração do rosa para o laranja, e por último, o miolo laranja. Agora sim, a gente pode partir para cortar os nossos fios. Rolos de fio devidamente separado, esse é o material principal para a produção da nossa peça. Para o nosso projeto, vamos precisar de uma tesoura, isqueiro para selar a ponta dos nossos fios, para que durante o trabalho ele não venha perder extensão ao desfiar. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria para passar os nossos fios de 5 milímetros. Uma agulha de crochê também pode ser usada para a gente fazer acabamentos. Fita métrica é essencial. Agulha e linha, caso você queira costurar o bojo ou fazer alguma costura também e colocar a sua etiqueta, além de outros 2 materiais importantes que a gente vai usar aqui na parte de acabamentos, que vai ser a cola de silicone e 2 argolas de 3 centímetros de diâmetro. E, é claro, vamos para a parte dos cortes dos fios. Para que você consiga entender um pouco melhor aqui esse planejamento do corte dos fios, eu tenho o primeiro bojo pronto e esse já é o material necessário para produzir o segundo bojo. O primeiro corte vai ser o fio de base ou fio guia, por onde nós vamos fazer todas as camadas de nós quadrados para montar a nossa peça. Esse fio vai ser cortado com 200 centímetros ou 2 metros. Depois passamos para a primeira cor, que vai ser o fio laranja e vão ser 2 fios de 2,80. Depois passamos para a segunda cor, a cor intermediária, que eu vou utilizar aqui o fio mesclado, serão 4 fios de 2,30. E a terceira cor vai ser a cor rosa, que vão ser novamente 4 fios de 2,30. E se você quiser obter aqui um resultado inverso, basta você alterar aqui as cores do fio. Ao invés de começar pelo laranja, você pode começar pelo rosa, passando para o fio mesclado e depois terminar com o laranja. Fica a seu critério. Para a produção das nossas alças, nós vamos cortar
2 fios de 3 metros. E essa alça vai ser bem comprida para que você possa fazer amarrações diferentes. Já para a produção da parte lateral do nosso top, nós vamos precisar de 2 fios de 80 centímetros, que vão ser a parte interna desses nós quadrados. Também 2 fios de 250 centímetros. Aqui eu não tenho uma preferência de cor, então você pode cortar da forma que você desejar. Eu coloquei os fios mesclados, mas você pode usar rosa, da cor que for da sua preferência. Para costurarmos aqui o nosso espiral, nós vamos precisar de um fio de 230 centímetros e, por último, 2 fios de 1 metro para fazer a emenda entre os 2 bojos. E não esqueça de selar todas as pontas dos cortes de fios para que nós possamos começar a trabalhar na produção da nossa peça. Antes da gente começar a produção dessa peça, eu vou te ensinar a produzir o único nó necessário para essa trama. Ele se chama nó chato ou nó quadrado. Dobrei meu fio ao meio, eu vou colocar ele por baixo do fio base e vou fazer o seguinte movimento, ó. Vou posicionar aqui com o alfinete para facilitar a sua visualização. Ó, vamos lá. Eu vou pegar o meu fio da esquerda, vou fazer um 4, vou pegar o fio da direita, vou passar por cima dessa perninha, por baixo do fio do meio e por dentro do 4. Assim, eu faço metade do meu nó quadrado, certo? E agora, eu vou fazer o mesmo movimento espelhado para o lado direito. Eu vou fazer um 4 invertido, pego o fio da esquerda, passo por cima dessa perninha, por baixo do fio do meio e por dentro do 4 invertido. Assim, ó, eu já obtenho o meu primeiro nó quadrado. Eu vou fazer mais algumas sequências para você assimilar bem antes da gente começar o projeto. Então aproveite para treinar, corte um fio aí de 80 centímetros aproximadamente e um outro fio de base que não façam parte aqui do seu projeto para você fazer esse treino junto comigo. Vamos lá treinar? Pego o fio da esquerda, faço um 4, pego o fio da direita, passo por cima da ponta do 4, por baixo do fio guia e por dentro do 4. Metade do nó quadrado feito. Inverto o meu 4, pego o meu fio da esquerda, passo por cima da perninha, por baixo do fio base, do fio guia e por dentro do 4. Temos aqui, ó, mais um nó quadrado. E eu vou continuar fazendo aqui mais alguns nós quadrados para você observar o movimento enquanto eu faço. Quando eu estou explicando, eu faço ele bem pontual. Agora, na dinâmica da produção, é um pouco mais rápida. Então, vamos lá. Observe bem aqui o movimento, ó. Eu pego o fio da esquerda, jogo para o lado da direita. Simultaneamente, eu já pego o da direita, passo por cima, por baixo e puxo. Agora, eu vou fazer o contrário. E eu vou usando aqui as duas mãos para fazer esse movimento, ó. Fio da esquerda mergulha por dentro e eu puxo. Aqui no canal da Fischer tem um vídeo que eu produzi para Páscoa ensinando um porta-guardanapo todo produzido com nós quadrados. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre a técnica do nó quadrado, do macramê, e já ver uma peça sendo produzida, basta você entrar aqui. Eu vou colocar esse vídeo também na descrição. Vamos lá, mais uma vez, ó. Observe o movimento e tente aplicar. No início parece um pouco difícil, mas depois, conforme a gente vai pegando o jeito, é um nó extremamente fácil e vai entrando aqui no automático. Eu brinco que hoje eu já faço até de olhos fechados.
E assim, ó, aos poucos você já vai vendo a nossa carreira completa de nó quadrado. Para começarmos aqui a produção da nossa peça, vamos pegar aquele fio base de 2 metros. Aqui eu optei por ele ser do tom rosa, mas você pode botar do tom que você quiser. Ele não vai aparecer na trama do nosso top, tá? Posicione com o alfinete na placa, se você for trabalhar na placa, ou pendure no gancho, para que esse fio permaneça no lugar. Os primeiros fios que eu vou usar aqui vão ser aqueles 2 fios de 2,80 no tom laranja, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai juntar ponta com ponta, vai encontrar o centro desse fio e vai, ó, posicionar ele aqui embaixo do nosso fio guia. Posicionei aqui embaixo do fio guia. Vou pegar o outro fio e vou fazer a mesma coisa, ó. Encontro as 2 pontas. Dobro ao meio. E posiciono o centro dele aqui por baixo do meu fio guia. Jogo uma ponta para a esquerda, outra ponta para a direita, por baixo do meu fio guia. E agora nós vamos começar a fazer os nós quadrados. Eu prendi aqui com o alfinete só para ele não escapar, viu? Mas depois a gente vai tirar. Então vamos lá. Agora que você já treinou nó quadrado, a gente vai fazer... A única coisa diferente que a gente vai fazer aqui é que ao invés de usar um fio, nós vamos usar 2 fios para fazer esses nós quadrados, para a nossa peça ganhar corpo, tá? Então eu começo fazendo aqui a primeiro nó. Eu tô aqui me garantindo nesses alfinetes, ó, mas eu vou tirar eles daqui agora, para não ficar torto aqui esse nosso primeiro nó. Não tem problema se esse fio ficar com uma pontinha aqui para fora, tá? Depois a gente vai arrematar isso no final, quando a gente for fazer a costura da peça. Se atente apenas ao seguinte: como a gente está trabalhando aqui com 2 fios, é importante que você esteja sempre puxando eles muito bem para não embolar e não ficar um nó torto, né? Um nó mal acabado, tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou produzir esses primeiros nós aqui com a velocidade normal e depois eu vou acelerar um pouquinho. A gente vai produzir aqui com esses 2,80, 2 fios de 2,80, uma camada de 32 centímetros de nós quadrados no tom laranja. E depois nós vamos acrescentando os outros fios na nossa trama, tá? Então eu vou dar uma acelerada aqui. Quando eu chegar nos 32 centímetros, eu volto para explicar para vocês como que a gente pode fazer essa migração aqui do tom laranja para o degradê. Bora lá? À medida que você vai aqui ganhando corpo na peça, ó, eu vou reposicionando aqui meus alfinetes para eu poder estar sempre trabalhando com a placa bem juntinho aqui de mim. Ó, a gente continua no processo de produção dos nós quadrados, sempre lembrando de deixar esses fios aqui, ó, bem esticados para não embolar o nosso nó quadrado. Agora eu vou reposicionar aqui mais uma vez e já vou dar uma conferida para ver o quanto que falta de trama para eu produzir os 32 centímetros de nós quadrados, tá? Então eu venho aqui com a fita. Ó, já vi que falta pouquinho aqui para completar os 32 centímetros. Então você vem aqui com o alfinete, ó, e já marca
aqui mais ou menos onde você vai parar, para facilitar aqui e você não acabar fazendo trama a mais. Agora que nós chegamos aqui aos 32 centímetros, eu quero que você preste bastante atenção que a gente vai fazer a parte da emenda para migrar desse laranja pro tom mesclado, tá? Então vou aqui mais uma vez conferir. Bora conferir para ver se tem 32 centímetros de trama. 31,5, né? Vamos fazer mais um nozinho quadrado aqui. Você viu que o fio já ficou, ó, curtinho aqui para trabalhar, né? À medida que a gente vai terminando a trama, às vezes acontece isso de um lado ficar maior do que o outro, depende da força do nó que você coloca e dos movimentos que são bem particulares aqui de cada artesão. Então agora nós vamos pegar os 4 fios de 2,30 na cor mesclada. E aí com a chama do isqueiro, ó, você vê que o isqueiro ele tem uma chama diferente, ele tem uma chama azul aqui no início e ele vai ficando mais amarelado para a ponta, tá? Quando a gente vai fazer selagem de fio de poliéster ou de poliamida, é importante que você tente usar essa chama azul daqui. Por quê? Porque essa chama azul, ó, ela não vai queimar o seu fio e deixar o seu fio, ó, ela não vai queimar o seu fio e deixar o seu fio preto, tá? Ela vai fazer uma selagem limpa. Se você começar a usar a chama amarela, primeiro que você vai queimar o fio, ó, e o que acontece? Ele vai ficar preto, tá vendo? Ele vai ficar queimado. Então, se atente a isso quando você for trabalhar aqui nas emendas, tá? Com o meu fio mesclado na mão, você vai acender aqui o isqueiro, vai trazer esse fio para pertinho, os dois bem pertinhos, ó, e vai tentar queimar com a chama azul e juntar, ó. Você vai juntar ele rapidinho assim e fazer um rolinho com o dedo, tá? Eu vou fazer isso mais outras vezes para que você consiga assimilar bem. Depois eu ainda dou uma seladinha aqui, ó, para ele não arrebentar, tá? Vamos fazer isso de novo? Vou trazer vocês mais para pertinho aqui para ver a próxima emenda, ó. De preferência, deixa esse fio assim mais para cima. Aí eu vou pegar aqui meu outro fio de 2,30 mesclado. Vou posicionar ele bem do ladinho, ó, um do ladinho do outro. E vou queimar os dois aqui ao mesmo tempo e grudar. Depois eu venho aqui, ó, e dou uma roladinha antes dele esfriar totalmente, tá? Porque a gente tá fazendo uma emenda bem sutil aqui do fio, tá? Em projetos de macramê, quando a gente erra na dimensão, né? Essa aqui é a técnica de emendar os fios que são sintéticos, tá? Fios de algodão a gente não consegue fazer esse processo, só os fios sintéticos. Essa é a forma de fazer emendas. Então vamos lá, vamos fazer mais as outras vezes. Eu vou fazer aqui com vocês, bem pertinho, ó. Eu tenho aqui mais um fio de 2,30 e vamos lá, o mesmo processo, ó, chama azul bem pertinho, derreteu, juntou, rodou. Cuidado para você não queimar seu dedinho, mas é que eu já tô super habituada a fazer isso aqui. Agora, o último fio de 2,5. Então faça com cuidado para você não se machucar. Ó, agora é esse daqui. Vamos lá. Chama azul. Cuidado também para não queimar o fio. Quando o fio queima, ó lá, queimou. O que eu faço? Eu tiro e faço de novo. Por isso que é até bom deixar um fiozinho um pouquinho maior quando você for fazer
essa emenda aqui a primeira vez, ao invés de você deixar uns 2 centímetros, deixe mais, deixe uns 7 centímetros, porque se você tiver um acidente como eu tive agora, você consegue desfazer e tentar novamente, ó. Dependendo da posição também da chama, dificulta um pouco essa emenda. Então, eu vou trazer esse fio um pouco mais pra cá e vamos lá. E cuidado para ele não pegar fogo. Se ele pegar fogo, vai estragar o seu trabalho. Então, faça essa parte com muita cautela. Se ficar uma pontinha assim, ó, para fora, você vem aqui com a chama azul e dá mais uma selada aqui, mais uma unida nesse fio. Ó lá. Temos a emenda perfeita aqui para a gente continuar o nosso projeto migrando para esse degradê. Agora, saindo do laranja, ó, migrando para esse degradê lindão. Então, bora lá? Agora nós vamos produzir 47 centímetros com esse tom mesclado. Na hora da gente fazer esses primeiros nós aqui, depois da emenda, é muito importante que a gente faça sem muita força, porque o nosso fio tá sensibilizado. Ó, ele tá sensibilizado porque ele tem uma emenda aqui. Então, faça esse primeiro nó quadrado da emenda com bastante calma. E eu tento também deixar essa emenda para a parte de trás ou para um dos dois lados, porque assim, ó, quando eu terminar de fazer o meu bojo, né, todas as partes de emenda ficam para um lado só, que aí eu escolho para que esse lado seja o lado do verso do nosso top, tá? Então aqui, ó, você não consegue nem ver a emenda, ó, porque ela ficou por dentro desse nó quadrado, tá? Mas se ela ficasse visível, o que eu ia fazer? Eu ia escolher esse lado aqui para ser o lado do verso da minha peça. E sempre que eu fosse fazer emenda, eu ia tentar deixar as emendas sempre posicionadas para o mesmo verso. Ok? Vamos dar seguimento aqui à nossa produção. Como eu havia dito, são 47 centímetros e eu vou dar uma acelerada aqui nesse vídeo e a gente se encontra lá na outra extremidade. Vamos fazer tudo igual. Quando tiver chegando num tamanho que você ache proporcional, ó, sempre faça dessa seguinte forma, ó, pega uma fita, se você não tem noção de proporção, pega uma fita, coloca do lado e vê assim, ó, onde é que tá batendo 47? Ah, é mais ou menos um tanto desse tamanho assim, ó. E aí você já vai se familiarizando com o tamanho da tira que você vai fazer. Quando estiver chegando perto, você já começa a fazer a sua medição, para você nem fazer tanto trabalho a mais, né? E não perder aí o seu foco. Vamos lá? Vamos conferir aqui quanto que deu até agora de mescla, ó, de fio mesclado. Até agora foi 42 centímetros, ó. Então tá pertinho. Vamos marcar aqui quanto que falta pra gente produzir, ó, 47. Vou deixar aqui aproximadamente 48 aqui. Pronto. E assim a gente já sabe aonde vai parar. Vai sobrar um pouquinho mais de fio aqui nesse, mas não tem problema. Ó. Se vocês quiserem cortar até com um pouquinho menos, com 2,20 aproximadamente. Mas eu prefiro sempre cortar um pouquinho maior, porque é melhor sobrar do que faltar. Se faltar, você vai ter que fazer mais uma emenda. Então, vamos continuar aqui até os 47 centímetros para fazer a próxima emenda. E agora a gente já chegou no fio rosa.
E vamos fazer todo aquele processo mais uma vez. Olha lá. Vou fazer mais um nó, mais um nozinho aqui. E a gente vai parar aqui nesse nó. Eu vou centralizar para poder fazer a emenda aqui com vocês. Vamos lá. E ó, sobrou um tantinho assim de fio, né? E eu vou fazer aqui da mesma forma. Vou deixar uns 2 centímetros aproximadamente de fio. Você pode deixar um pouquinho mais, se você não tiver tanta segurança assim na hora de queimar. Como eu mostrei para vocês, pode acontecer desse acidente de queimar o fio. Então, se atente aí a esse detalhe. Vamos lá. Aqui eu tenho os fios para a última mudança de cor da nossa peça, que é no tom rosa pink. E eu tenho, mais uma vez, 4 fios de 2,30. E a gente vai fazer aqui, igual fizemos migrando do laranja para o mesclado, essa emenda com o isqueiro. Ó, posiciono aqui um fio, derreteu, juntou e rodou. Agora foi. Juntou e rodou. Prontinho, temos um fio já selado. Agora eu vou fazer o mesmo processo para os outros 3. Placa limpa, fios emendados. E agora a gente vai produzir aproximadamente 49 centímetros de trama para concluir aqui essa parte da nossa produção. Então vamos lá. Se atentando a não fazer muita força nesse primeiro nó quadrado, porque nós temos fios emendados. Então, ó, a gente faz essa etapa bem delicado. Eu vou até posicionando aqui as emendas para a parte de trás, ó, da parte de dentro desse nó quadrado, ó, com bastante calma, não precisa ter pressa. E aí eu faço a outra parte do nó quadrado e ó, temos uma emenda aqui perfeita. Deixa eu dar um zoom aqui e mostrar para vocês de pertinho. Ao certo, né? Onde queimou. Esse lado aqui ficou mais aparente, ó. A emenda. Então, o que que eu faço? Eu deixo esse lado daqui para a parte de trás do meu top. Então, vamos lá construir esses 49 centímetros. E mais uma vez eu vou acelerar aqui o vídeo. E a gente se encontra lá no final. Terminados os 49 centímetros de trama do fio pink, né? Dessa mistura aqui, dessa mudança do degradê para o pink. Vou até conferir aqui com vocês mais ou menos quanto que deu de produção de nós quadrados no fio pink. Nessa última tonalidade, ó, deu 51 centímetros, não tem problema. A gente, nesses últimos aqui, depois a gente, conforme o tamanho do disco, a gente pode desfazer, tá? Mas eu queria mostrar para vocês, antes da gente começar aqui a segunda parte de produção dessa peça, queria mostrar para vocês essa variação, ó, de pertinho. Porque diferente do crochê, no macramê a gente não trabalha direto do rolo, então para a gente conseguir obter esse resultado e ver todas essas nuances, só fazendo dessa forma, né? Trabalhando com as emendas dos fios de forma bem estratégica, nos lugares específicos, para a gente conseguir visualizar bem toda essa beleza que esse fio, que o policromia traz aqui pra gente. Olha que coisa mais linda que fica, né? E o resultado, ó, vocês veem aqui na peça completa. Eu já vi na cartela de cores que o policromia tem outras nuances também lindíssimas. E você pode brincar aqui e fazer esse seu top de outras cores com as outras opções que tem, tá?
Antes da gente dar seguimento aqui para finalização dessa parte do bojo, eu queria deixar essas informações aqui de medidas e de modelagem com vocês, ó. Vamos lá focar de novo. Aqui eu tenho um bojo que veste um tamanho M. Veste um tamanho P também, veste um tamanho M, tá? Ele tem um aro de 15 centímetros de diâmetro, tá? Se você quer trabalhar com um bojo menor para um seio menor, o que você vai fazer? Você vai reduzir as proporções aqui da mescla do seu fio, tá? Você pode diminuir, eu sugiro que você diminua aqui uns 5 a 7 centímetros de trama na parte do centro. Aqui você também pode diminuir de 5 a 7 centímetros e por último de 5 a 7 centímetros também do de fora. E aí você vai ter um aro, ó, aproximadamente com menos um disco, tá? Que vai ficar menorzinho aqui. Então, o ideal é que você saiba qual que é o tamanho do bojo que você quer vestir, tá bem? Entendendo que a gente está fazendo aqui um tamanho P/M, combinado? Então, vamos continuar aqui com a produção da nossa peça. Como que a gente vai transformar essa tirona aqui nessa peça linda? Agora a gente vai usar, ó, para isso a gente vai usar a agulha de tapeçaria, tá? Como eu falei para vocês lá no início do vídeo. E vamos usar também um fio. Eu peguei aqui da parte mesclada, mas você pode usar da cor que você quiser, porque ele vai ficar para a parte de dentro do nosso top. Então ele não vai aparecer tanto, tá bem? E vamos começar analisando aqui no nosso cordão qual que era o lado que aparecem mais emendas, ó. Esse lado aqui, eu vou até dar uma queimadinha aqui, ó. Aparecem mais emendas, tá? Eu me preocupei na hora de tecer essa trama, de deixar todas as emendas mais visíveis para um lado, tá? Ou seja, esse lado daqui eu vou me preocupar em ser o verso do meu bojo. E essa daqui, que tá mais bonita, né? Que tem menos visibilidade aqui de acabamento, vai ficar para fora. Então aqui, ó, para fazer esse primeiro aro, que é o mais difícil, eu vou passar um pouquinho de cola de silicone só na lateral aqui do nosso trabalho. Cuidado para você não borrar para a parte de cima da peça, né? Senão vai ficar manchada a sua peça. E para que eu tô colocando essa cola aqui? Só para ele fazer o primeiro contorno. Porque essa primeira voltinha aqui é mais difícil de pegar o formato, tá? Esse fiozinho rosa aqui, depois a gente passa ele pra dentro. Ó, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse primeiro caracolzinho com a cola. Pra ele fechar e não fazer aquele bico que eu não quero, tá? E aí você vai posicionar ele aqui com alfinete e vai deixar ele secar. Ó, tá vendo? Assim o fechamento fica mais bonito. Da primeira vez eu fiz só com a costura e percebi que ele não estava dando um formato legal, tá? Então você faz isso. Depois que essa cola secar, a gente vai fazer o processo da costura, tá? E aí nós vamos costurar toda essa parte aqui que tá com cola também. É só pra gente começar tendo esse círculo bonito aqui no início da nossa peça, tá bem? E aí você vai deixar aqui secar algumas horas antes da gente começar essa costura, tá? Para fazer essa costura, você vai precisar de um fio de mais ou menos 2 metros, 1,70 m. Você sela aqui as pontas dele com o isqueiro também. Passa pela agulha.
e dá um nozinho, aqui você sela também, tá? E dá um nozinho, deixa o espaço aqui de uns 7 centímetros, dá um nozinho aqui na outra extremidade, porque nós vamos trabalhar com esse fio daqui para fazer toda essa volta do nosso bojo. Vamos só confirmar aqui qual que é a parte interna. Ó, esse lado aqui vai ficar para dentro. E esse lado daqui vai ficar para fora, o que tá mais bonito. Não se preocupe com essa pontinha aqui, que depois a gente vai arrematar. Ó, se você observar, o nó, ele tem essas laterais aqui, ó. É por essas laterais que a gente vai costurar a nossa peça. E assim a gente vai fazer uma costura invisível, deixando o resultado dessa forma. A gente começa pela parte central, que está só fixada com cola. Então, nós enfiamos aqui a agulha de tapeçaria por dentro de uma das orelhinhas das abinhas dos nós quadrados e passamos essa costura, deixando o nozinho na ponta, pro lado de dentro, e a gente vai procurar a orelhinha do nó quadrado que fica de frente para essa que a gente acabou de passar. Ou seja, a gente vai fazer exatamente uma costura unindo todas essas voltas do espiral. O ideal é você ir fazendo esse caminho aqui em zigue-zague para que você tenha uma costura mais homogênea e que consiga unir melhor as partes. Vá girando a sua peça e vá unindo a fileira de cima à fileira de baixo com essa costura. Na parte central pode parecer um pouco mais confuso porque as camadas estão bem mais próximas, mas conforme o contorno do espiral vai ganhando tamanho, você vai entendendo melhor. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai juntando esses nós quadrados da fileira de fora com a fileira de dentro. E a gente vai simplesmente fazer esse processo durante toda a extensão aqui da nossa corda de macramê até completar todas as voltas do nosso top. Saindo aqui um pouco do miolo, eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês exatamente como a gente vai fazer até o final. Passei de dentro para fora, observe bem, ó. Olha bem, você consegue ver bem o nó quadrado ali. E aí eu vou entrar pela camada do nó quadrado lateral e vou entrar pela camada do nó quadrado do espiral anterior. Puxei. Agora eu vou fazer o caminho inverso, em zigue-zague, ó. Eu vou procurar o próximo nó quadrado da fileira de dentro e o próximo da fileira de fora. Como a gente está fazendo o espiral, vão ter vezes que você vai precisar pular uma camada de nó quadrado por conta da estética aqui, tudo bem, tá? Então, tenha a única preocupação de não deixar nós soltos, porque aí o nosso top vai ficar com aberturas, tá? Então, sempre faça isso. Venha de dentro para fora e de fora para dentro, fazendo esse zigue-zague até a gente completar todas as voltas. E a partir daqui, que nós temos já 2 voltas e meia, quase 3 voltas, eu sugiro que você posicione a peça na placa. Por quê? Se a gente continuar fazendo na mão, pode ser que pela força que a gente aplique, o nosso top vire um cone. Então, é importante que você coloque numa superfície plana para ele manter esse formato de cuia. E assim você vai fazendo essa modelagem na mão mesmo, conforme você vai contornando e fazendo as voltas aqui do seu cordão.
Lembra da cola de silicone que a gente colocou lá no início do espiral? De vez em quando é importante também a gente dar mais uma passadinha. Eu percebi que fica bom, que dá diferença. Por quê? Porque vão ter algumas costuras que a gente vai fazer que a gente vai reparar que não vai dar para fazer um depois do outro. A gente vai pular algumas camadas de nó quadrado. Então, por esse motivo, de vez em quando você vem dar uma passada de cola na lateral, só para você garantir que essa fixação ali vai ficar melhor, tá? E, claro, depois dessa cola secar, você volta a fazer toda a costura na peça. Com esse mesmo projeto, você também poderia fazer um porta-copos, um suplá de mesa. Você pode aproveitar essa mesma técnica que eu estou te ensinando aqui para fazer outras composições e criar outras peças. Essa é a grande vantagem aqui do trabalho artesanal e do macramê. Você pode usar a mesma trama para produzir coisas diferentes. Agora, a partir daqui, eu quero que essa minha peça comece a encurvar, a fazer um leve arredondado aqui para o formato do seio. Então, eu já vou me preocupar dele não ficar tão reto. E vou aqui com a própria mão já fazendo esse contorno, tá? Por que a gente não faz essa modelagem lá no início? Porque se nós fizéssemos esse contorno já de cara, esse top ia ficar bicudo. E não é esse o propósito dessa modelagem, tá? Se você quiser fazer um top todo bicudo, é só você iniciar o processo já fazendo esse arredondado, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo com a mão mesmo. Vou costurando e vou modelando com a própria mão esse formato, tá? Mas aqui o meu objetivo não é uma peça bicuda. É uma peça mais em formato de cuia, né? Fazendo esse caracol e deixando a mescla dos fios bem visível. Mais uma vez eu vou me preocupando em fazer esse boleado com a própria mão. Ó, assim. Uma das coisas que mais me encantam no macramê é a possibilidade de você criar tramas tridimensionais
aplicando a técnica certa de modelagem. Aqui eu tô te ensinando uma técnica de modelagem onde você, durante o próprio processo da trama e com o posicionamento correto das suas mãos, você já vai dando esse formato mais arredondado para sua trama. Caso você queira ela totalmente reta, é só você continuar trabalhando em superfície plana, sem alteração de ângulo, tá? Sempre que você quiser se beneficiar aqui dessa capacidade dos fios de se automodelarem, é só você construir uma trama que acompanhe essa dinâmica. E as mãos, é claro, elas vão sempre te ajudar aqui, como se você tivesse um barro na sua mão e construir esse seu vaso de barro. Ó. E é sempre bom quando a gente está fazendo aqui já. No meu caso, eu estou fazendo a segunda peça, né? É bom você comparar com a primeira para ver se está ficando com o mesmo formato de curvatura, tá? Ó, eu tenho que me atentar aqui a essa curvatura ficar igual à da outra peça, né? Vou deixar um pouco mais para cá, assim. Ó, estão vendo? Eu preciso fazer uma curvatura igual e não fazer uma curvatura mais fechada do que a outra peça. Quando você está fazendo a primeira peça, se atente ao resultado final, né? Ah, como que eu gostaria que ficasse? Porque depois, quando você for fazer o segundo lado, o outro lado, você vai precisar repetir o mesmo processo que você fez da primeira vez. Então, eu sugiro que você faça... essa é mais uma técnica aqui que eu vou passar para vocês. Eu sugiro que você tente fazer os dois lados no mesmo dia, tá? No máximo no dia seguinte. Por quê? Porque dependendo do nosso estado, do humor que a gente tá, né? Do momento que a gente está vivendo e tal, a nossa força da mão, ela é alterada. Ou seja, você pode fazer um nó mais folgado num dia e no outro dia você tá mais tenso, mais preocupado. E aí essa pressão nos nós que você vai dar, ela é influenciada também pelo seu estado, né, de espírito. Então, se atente a isso, assim, quando você for produzir o seu top, tente fazer ele de uma vez, tá? Não fique procrastinando para fazer, semana que vem eu faço, porque você vai ter um pouco mais de dificuldade para controlar essa parte da modelagem, tá bem? Eu acredito que essa peça, ela é uma peça fácil de fazer. A grande dificuldade mesmo tá na questão dessa modelagem e na hora de você fazer a peça simétrica, a do outro lado, né? Esse aqui é o grande desafio dessa peça, porque ela é extremamente fácil, assim, para uma pessoa que nunca fez macramê, por exemplo, ela consegue reproduzir uma peça dessa, se ela estiver fazendo com paciência, né? Prestando atenção nos detalhes. Mas essa parte de modelagem é a parte que mais me encanta. É onde eu sou fascinada aqui com a técnica do macramê. Ó, estamos terminando a nossa peça. É importante aqui a gente se atentar ao tamanho do diâmetro dessa peça aqui. Aqui, ó, da última curvatura até o início do outro lado tem 15 centímetros. Então, eu preciso ainda fazer mais uma volta para que essa peça fique igual à outra, né?
Estamos acabando e eu tenho que me atentar aqui a fazer menos força nessa curva, ó, porque essa peça tá ficando mais fechada do que a outra. Ó lá. Vamos lá. Deixa eu me atentar aqui a folgar um pouco mais essa trampa. E aí a gente pode continuar, ó, fazendo ele em superfície plana. Vamos lá. Ele já tem curvatura suficiente aqui. Ó, esse aqui é o último nó. E eu vou, antes de costurar, eu vou medir. Vou ver se aqui eu tenho 15. Tenho 15. 15 dos dois lados. Vou tirar essa peça daqui. E a próxima parte agora que a gente vai fazer vão ser os acabamentos.